Olá, meu nome é Joelson Trindade, meu grupo é formado por Francisco Gabriel, Guilherme Mendonça e eu, Joelson Trindade. Nosso grupo falará sobre oferta, demanda e política para obtenção da terceira nota na disciplina de Administração e Economia, bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. Vamos iniciar introduzindo alguns conceitos que serão de grande importância para compreender o que será falado nessa apresentação. Grande parte das pessoas alguma vez já ouviu ou leu sobre as leis da oferta e da demanda. Mas o que elas propõem? Bem, veja a seguinte situação. Um caminhão de uma floricultura da cidade vizinha está passando pelo seu bairro carregado de rosas vermelhas. Você e seus vizinhos saem de sua casa para olhar a mercadoria. Chegando lá, todos ficaram interessados em adquirir um arranjo de flores para si e logo perguntaram o preço. O vendedor, entusiasmado com a euforia do público, anuncia que o preço de cada arranjo é R$70. Assustados com o preço, alguns desistem da compra e outros, com mais condição financeira, adquirem seus arranjos. Agora podemos enunciar as leis citadas. Esse é o enunciado da lei da demanda. A quantidade procurada de um produto é inversamente proporcional ao preço do mesmo. Aqui tem um gráfico para ilustrar o que seria isso. E aqui temos uma demonstração gráfica do que seria essa lei. À medida que o preço do arranjo de flores aumenta aqui no gráfico, nós percebemos que a quantidade de arranjos de flores diminui. Então, aí voltamos ao exemplo que podemos analisar. Bem, na situação descrita anteriormente, vimos que as pessoas estavam interessadas no produto, mas não prosseguiram para adquiri-lo por acharem o preço alto. À medida em que o vendedor diminui o preço, mais pessoas poderão comprar o arranjo, pois poderão pagar por ele. Logo, a lei da demanda faz sentido, não é mesmo? Quanto menor for o preço do produto, mais pessoas estarão dispostas a adquiri-lo. Agora temos o enunciado da lei da oferta. Com as demais características do produto mantidas constantes, quanto maior for o preço de um produto, maior será a quantidade ofertada desse produto no mercado. Analisando o lado do vendedor no exemplo, temos a seguinte situação. Suponha que todos os custos de produção e transporte dos arranjos de flores sejam fixos. Assim, tem-se que, se o vendedor aumenta o preço do produto, ele está aumentando seu lucro. Logo, o vendedor busca ofertar mais arranjos, já que, à medida em que o lucro por unidade aumenta, ele se sente mais motivado a vender. O mercado está aquecido. E isso é demonstrado por esse gráfico aqui. Podemos ver que, à medida que o preço aumenta, a quantidade de arranjos de flores ofertados no mercado é maior. Bem, podemos perceber aqui que é um gráfico crescente e, olhando o gráfico da demanda, percebemos que é decrescente. Isso vai ser importante para o próximo tópico, que é quando cruzamos as informações dos dois gráficos. Bem, como um é decrescente e o outro é crescente, em algum ponto eles vão se cruzar. E esse ponto é chamado de ponto de equilíbrio, que é o ponto mais interessante tanto para a clientela quanto para o vendedor. Aqui temos o gráfico que cruza as duas informações, as informações dos gráficos anteriores. Como o gráfico da demanda é decrescente e o gráfico da oferta é crescente, temos que eles vão se cruzar em algum lugar, em algum ponto, e esse ponto é chamado de ponto de equilíbrio. No caso aqui, nós colocamos como se fosse R$50 o preço de equilíbrio, onde 20 arranjos de flores serão vendidos. Esse é o ponto de maior interesse, tanto para a clientela quanto para o vendedor, que o vendedor vai vender uma boa quantidade, vai vender tudo que está no seu estoque, e o preço não será tão alto nem tão baixo. Será um preço em que uma boa quantidade de clientes poderá adquirir o arranjo. Aqui nós temos o que aconteceu no exemplo anterior dos arranjos. Percebemos que o ponto de equilíbrio está abaixo da linha dos R$70, como a gente viu no slide anterior. O ponto de equilíbrio está nos R$50.
Então, quando o vendedor coloca o preço unitário do arranjo de flor por R$70, temos que a quantidade de arranjos de flores ofertada será maior que a quantidade de flores demandada. Quantidade de arranjos de flores demandada. Que aqui embaixo nós podemos ver que a ofertada é 30 e demandada 16. Então nós temos um excedente, a mercadoria vai sobrar. E isso não é interessante para o vendedor. Tá. Continuando com a introdução dos conceitos básicos para essa apresentação, nós temos o conceito de livre mercado, que é basicamente quando o mercado é uma terra de ninguém e as empresas usam suas melhores estratégias para conseguir o melhor lucro, a melhor visibilidade e tudo mais. Conseguir os melhores parâmetros no mercado. E aqui nós temos o que seria controle de preços. Tá. O controle de preços é uma série de técnicas que podem ser utilizadas por alguém para favorecer um dos lados do mercado, ou até mesmo um intermediário. Quais são os lados do mercado? Pode ser o vendedor, pode ser o público-alvo, que seria a clientela, pode ser o intermediário, que, por exemplo, pode ser o governo. O controle de preços pode ser aplicado de duas maneiras, pelo preço máximo ou pelo preço mínimo. Vamos começar pelo preço mínimo. Na situação anterior, suponhamos que o vendedor tivesse achado que o preço estaria muito baixo. E ele queria aumentar o preço. Ele quer aumentar o preço porque aquele preço não ajuda ele. O lucro ou é negativo ou é muito baixo a ponto de ele estar desmotivado a vender. Bem, então ele pode ir, por exemplo, na prefeitura. Não quer dizer que isso seja feito na prefeitura, mas por um exemplo. Ele vai na prefeitura e reclama, não, eu quero aumentar meu preço, porque estou desmotivado, tudo mais, o preço não me favorece, estou tendo prejuízo, tudo mais. Aí o órgão vai estudar o caso e diz, não, realmente está baixo. Então, para te ajudar, vou colocar um preço mínimo para você poder vender seu produto. À vista, isso parece muito bom, né? Porque ele vai poder ter o apoio de um órgão superior para poder botar um preço elevado no seu produto. Mas aí a gente olha esse gráfico e nós temos duas opções desse preço mínimo que ele pode oferecer, que o órgão pode impor. Primeiro caso, o preço mínimo imposto é menor do que o preço atual do produto. Ou seja, não faz nenhum sentido ele mudar o preço, já que o ponto de equilíbrio é o momento, digamos assim, em que é mais vantajoso para ambas as partes, para o vendedor e para o público-alvo. Então não faz o menor sentido mexer no preço. Então essa imposição do preço mínimo abaixo do preço atual não mexe em nada. E nós temos outra situação, que é quando o preço mínimo é acima do ponto de equilíbrio, que é o que acontece nesse gráfico. Nós percebemos o preço mínimo, digamos que o preço mínimo foi R$70 e o preço que estava sendo colocado é 50. Então, o vendedor pode colocar qualquer preço no arranjo de flores que seja maior ou igual a R$70. Bem, a gente percebe aqui que a quantidade ofertada vai ser bem maior do que a quantidade demandada. O preço está muito elevado, então a quantidade demandada é menor, justamente por causa do preço. Bem, aqui temos o segundo caso de preço mínimo, que é quando o preço mínimo está acima do ponto de equilíbrio. Aqui a gente pode perceber que o preço mínimo está em R$70 e o preço de equilíbrio, do ponto de equilíbrio, está em R$50. Percebemos que a quantidade ofertada de arranjos de flores será maior do que a quantidade demandada. Então, o vendedor vai vender e ainda vai sobrar, e isso não é bom. Vai vender e ainda vai sobrar, e isso não é bom. Nós teremos um excedente. O contrário também pode acontecer, de o pessoal estar achando o preço
muito caro, o preço do arranjo está muito caro, e irem reclamar para diminuir. Aí o que o órgão pode fazer? Colocar um preço máximo. E pode ser de duas maneiras. Ou o preço máximo vai estar acima do ponto de equilíbrio, que é o caso aqui, e isso não vai influenciar em nada, porque o ponto de equilíbrio, o melhor preço de venda ainda está abaixo do preço máximo, então não faz a menor diferença. E aqui temos o caso mais importante do preço máximo, que é quando o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio. E a gente pode perceber que por o preço estar mais baixo, muita gente vai querer, a quantidade demandada vai ser muito grande, muito maior do que seria no ponto de equilíbrio. E a quantidade ofertada vai ser menor. Então, vai ter muita gente querendo comprar e pouco produto para vender. Então, a gente vai ter uma escassez do produto. E isso não é bom, novamente. Então, nem o preço máximo, nem o preço mínimo são bons para o mercado. Bem, meu nome é Francisco Gabriel e eu vim falar um pouco sobre o que o capítulo nos mostra sobre a questão do imposto na economia. Primeiramente, o capítulo começa citando um exemplo de como o imposto funciona sobre cada mercado específico. Ele começa tratando uma situação de que um governo local de uma pequena cidade, por exemplo, o prefeito desse governo, ele quer fazer um festival anual de sorvete, com desfiles, atrações e fogos de artifício, etc. Para levantar esses recursos, no qual ele vai ser usado para o evento, ele decide cobrar um imposto de 50 centavos sobre cada venda de casquinha de sorvete. Porque se ele fosse tirar do banco público, do cofre público do governo, para cada evento que vai ser realizado, como questão de cultura e etc., aí o cofre ele não estaria preparado para ressarcir esses gastos. Então ele resolve colocar um imposto de 50 centavos sobre cada venda da casquinha de sorvete, já que é o caso desse evento, o tema. Então, quando essa notícia ela vai à tona, ela é anunciada, dois grupos eles se afetam, que são os vendedores de casquinha de sorvete e as pessoas que vão consumir a casquinha, porque eles veem essa notícia como mais gastos, que uma coisa que afeta diretamente o bolso deles. Então dói, por assim dizer, sinteticamente falando, no bolso direto da pessoa. Então eles já se doem e ficam naquela de jogar batata quente um pro outro. Nenhum dos dois grupos querem pagar o imposto. Eles decidem jogar para os vendedores insistem em jogar para os compradores. Nessa discussão, o prefeito, então, na tentativa de fazer um acordo, ele fecha com os dois grupos para que seja pago 50% do imposto nos vendedores, ou seja, 25 centavos dos 50 centavos, eles vão ser embutidos no sorvete, na casquinha de sorvete, e 25 centavos, que é 50% do imposto, vai ser embutido na compra do sorvete, ou seja, no valor que vai ser revendido. Bem, falando agora um pouco sobre a influência desse imposto sobre a curva de oferta e demanda do mercado, vamos falar um pouco sobre a incidência tributária, que é a maneira com que esse imposto é dividido na quantidade em mercado. Bem, vamos tomar como exemplo de volta o imposto sobre a casquinha de sorvete do evento que acabei de dar. Se esse imposto for cobrado unilateralmente do lado somente dos vendedores, por exemplo, esse imposto ele vai ser embutido direto no preço do produto. Ou seja, o vendedor da casquinha desse sorvete ele vai obter menos lucro do que ele obteria sem esse imposto. O que vai fazer com que o negócio se torne menos lucrativo para ele. Que afeta psicologicamente, afeta financeiramente. Então, possivelmente ele poderá desistir desse negócio porque ele vai se tornar menos lucrativo. Mesmo ele vendendo mais quantidade em para muitas mais pessoas, esse imposto ele vai comer ali parte desse lucro, porque o preço embutido dele vai ser somente de imposto. Ou seja, esse imposto cobrado unilateralmente vai afetar diretamente na curva de oferta desse produto, porque menos negócios vão estar sendo feitos. Já no lado dos consumidores, esse imposto vai ser diretamente no preço do produto. Ou seja, o preço do próprio sorvete vai ficar mais caro.
Então, o que, por exemplo, seria dos R$ 3, ele vai ficar ali R$ 3,50, R$ 3,30. Então, ele vai se tornar um produto mais caro que menos consumidores vão comprar, porque subida de preço é uma coisa que o consumidor ele rejeita, ele não gosta muito. Ele gosta mais de menos preço, ofertas, promoções, coisas que chamam a atenção. Então ele vê que o preço está subindo, ele já rejeita esse produto e vai para um produto com preço menor, por exemplo. Então isso vai afetar diretamente menos negociações sendo feitas e diretamente afeta a curva da demanda, que é a parte de vendas, que é a parte dos consumidores. Então, sintetizando a ideia sobre a análise, os impostos sobre o mercado, eles desencorajam muito a atividade de empreendedores e de microempreendedores, pois quando um bem ele é tributado, a quantidade vendida desse próprio produto, ela vai ser bem menor no novo equilíbrio de preço, por exemplo. Também há sobre os compradores, por exemplo. Os compradores e vendedores, eles dividem o ônus do imposto, como já foi mostrado, 50% para cada. No novo equilíbrio, porém, os compradores, eles vão pagar bem mais pelo bem, porque tanto vai ser dividido entre os vendedores e os compradores o imposto, os consumidores vão ter que pagar mais sobre um preço de um produto, que vai ter embutido imposto ali, e os vendedores vão receber menos por ele. Porque mesmo o preço estando mais caro, esse mesmo preço ele vai estar só inflacionado, ou seja, a inflação do imposto. Ele vai fazer com que o preço fique grande, porém os vendedores, o que dão matéria-prima, o produto, eles vão receber menos, porque eles vão receber o preço menos os impostos, ou seja, menos valor, tornando esse negócio menos lucrativo. Meu nome é Guilherme Becker e eu vou falar sobre a elasticidade e a incidência tributária. Quando um produto ele recebe um novo tributo sobre ele, seu preço aumenta. Esse aumento no preço vai ser pago tanto pelos vendedores quanto pelos consumidores. Mas esse pagamento nunca é feito metade-metade, nunca é dividido em partes iguais. Essa divisão se dá por meio da elasticidade. Como assim? Quanto mais elástico é o mercado, mais rápido ele reage à mudança do preço daquele produto. E quanto mais rápido e maior for essa reação, menos ele vai pagar o tributo novo que foi instituído sobre ele. Ou seja, se o mercado consumidor for mais elástico, ele é o que vai pagar a menor parte desse novo tributo. Se o mercado vendedor for o mais elástico, ele vai, no caso dele, quem vai pagar menos. Quando o mercado é inelástico, a sua reação a essa nova mudança tributária é muito pequena, ou então não acontece, ou acontece de uma maneira muito lenta. Isso se dá porque ou os vendedores ou os consumidores não têm outra opção de produto, não tem outra saída a não ser aceitar aquele novo tributo que foi imposto sobre o produto, aquele novo preço no produto. Então, quando isso acontece, o mercado se torna inelástico e esse mercado acaba por assumir a maior parte do novo tributo que foi imposto sobre ele. Ele acaba por pagar a maior parte. O mercado mais elástico paga uma menor parte e o inelástico paga a maior parte. Agora nós vamos ver essa elasticidade na forma de gráficos. À esquerda nós temos um gráfico onde a demanda é elástica e a oferta é inelástica. Ou seja, os compradores que são a demanda têm mais opções, eles não precisam necessariamente ficar presos àqueles preços que são impostos. Já a oferta, que são os vendedores, não tem muitas opções, não tem outras saídas e precisam manter aquele preço. Quando isso acontece, as curvas do gráfico a demanda acaba tendo uma curva menos acentuada e a oferta acaba fazendo uma curva mais exponencial, subindo de maneira exponencial. Assim, o consumidor acaba pagando uma menor parte da taxa que foi imposta sobre aquele produto e o vendedor acaba pagando a maior parte daquela taxa. À direita, nós temos um gráfico onde a demanda é inelástica e a oferta é elástica. Ou seja, agora quem vai pagar a maior parte da taxa é o consumidor. Porque a demanda é inelástica, ele não tem outras opções a não ser aceitar aquele preço ou aquele produto da forma que ele está. Então, ele vai ter que arcar com a maior parte daquele imposto. Já os produtores, ou os vendedores, eles
têm outras saídas, eles não precisam necessariamente aceitar, continuar com unicamente aquele produto que recebeu a nova taxação. Então eles acabam pagando uma menor parte, pois como eles não necessitam daquilo, eles acabam deixando para o consumidor e o consumidor acaba pagando a maior parte. Um exemplo da elasticidade está na taxação dos produtos de luxo. Alguns governos, visando fazer com que a parte mais rica da população pagasse uma maior taxa um maior número de impostos, resolveram taxar produtos de luxo, como jatinhos, essas coisas. Esses produtos foram taxados, visando que a parte mais rica da população comprasse esses produtos que tiveram seus preços aumentados, e assim ocorreria o que acontece no gráfico da direita. O consumidor paga a maior parte dos impostos, ele acaba comprando, como eles vão comprar o produto, eles acabam pagando a maior parte dos impostos, e o produtor ou o vendedor não sofreria tanto com esse aumento. Porém, a população rica, eles acabam por oferecer uma demanda elástica. Eles não necessariamente precisam comprar aquele produto que foi taxado. Então, ao invés de acontecer o que acontece no gráfico da direita, aconteceu o que acontece no gráfico da esquerda. Como a demanda era elástica, a oferta acabou se tornando, e a oferta é inelástica, a parte do imposto que foi posto sobre aquele produto, a maior parte acabou sendo paga pelo produtor, pelo vendedor. Ou seja, a empresa ou loja responsável por aquele produto acabou tendo que pagar a maior parte. E isso acabou afetando não as pessoas de alta renda, a parcela mais rica da população, acabou afetando a parcela mais pobre, que são os trabalhadores daquela loja, as pessoas que trabalhavam fornecendo produtos para aquela loja que acabaram saindo menos. Ou seja, a elasticidade, o uso da elasticidade acabou saindo diferente do planejado. Por fim, concluindo o nosso trabalho, no capítulo 6, nós vimos que a economia é regida por duas leis, a de oferta e demanda, que faz uso dos preços mínimos e máximos, e as impostas pelo governo, como, por exemplo, os impostos. Vimos como eles funcionam e também o fato de influenciarem diretamente no nosso dia a dia. De forma geral, os conhecimentos contidos nesse capítulo auxiliam a entender a correlação entre a economia e as políticas do governo.